noite. Muita paz a todos. Jesus em nossas orações, hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos. Que a paz esteja com todos vocês e comigo também. Nosso trabalho de hoje eu sempre coloco, e é verdadeiro, que é a nossa doutrinária pública, né? Independente da casa ter os nossos dias de tratamento, atendimento espiritual, que é às quintas ao sábado, a quarta-feira sempre demanda, né, orientações, informações importantes, porque estamos trazendo sempre temas específicos e recebendo amigos, companheiros de jornada espírita que vêm de outras paragens aqui trazer o seu estudo, o seu aprendizado, os seus trabalhos. E graças a Deus esta casa tem funcionado muito bem, nos trazendo informações, orientações e respostas para as nossas questões existenciais. E para começar a minha fala, eu sou muito fã de uma frase de Victor Hugo, um escritor francês, quando ele coloca assim que a liberdade começa onde acaba a ignorância. Jesus, quando esteve caminhando aqui entre nós, no físico, nos brindou com o seu conhecimento, nos banhou na sua luz, em toda a sua plenitude, e nos apresentou verdades, né, bem fundamentadas, para que nós encontrássemos e o seguíssemos nas suas verdades, o caminho do nosso crescimento, do nosso despertar consciencial. Embora aqui ele já tivesse encontrado os dogmas, os ritos, as fantasias e as superstições do mundo, com toda a sua grandeza e seu conhecimento, ele lutou para devolver o reequilíbrio ao psiquismo humano, nos apresentando o que era verdadeiro, separando o joio do trigo, para que o homem tivesse uma caminhada segura e conhecesse assim da sua realidade existencial. O que ele era, de onde ele vinha, por que estava aqui, o motivo de suas dores e sofrimento e a sua destinação. Na sua saída, ele promete para nós o Consolador prometido, que no tempo certo estaria aqui entre nós, fomentando para que relembrássemos todos os seus ensinamentos e levantando o véu daquilo que desconhecíamos ainda e que ele tinha certeza estaria por se apresentar na nossa existência terrena. Assim, a 18 de abril de 1857, surge entre nós, codificada por Hippolyte Léon Denis Arrivaille, depois Allan Kardec, que é o seu pseudônimo, sua antiga reencarnação, o que conhecemos hoje como doutrina espírita, tendo no seu Pentateuco os 5 livros: o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênesis, o céu e o inferno, e o que é o Espiritismo. São 6 livros que compõem esta obra. E o seu desdobramento através das psicografias espirituais de respeito, tá? Assim, ampliando e descortinando os pilares que a doutrina espírita traz para nós. Doutrina espírita ou espiritista, ou doutrina dos espíritos. A doutrina dos guias da humanidade, tendo à frente desse panteão de entidades o espírito de verdade, aquele que só fala a verdade, aquele que defende a verdade mesmo com o preço do seu sangue perante o mundo. Então, enfechado nessas obras, a doutrina espírita revivencia as verdades de Jesus, descortina para nós os lances e nuances do mundo espiritual, certo? Mostra a sua existência e pré-existência, como vive o intercâmbio desses seres espirituais conosco e as consequências dessa relação. Então Jesus coloca por terra, né, as superstições, os dogmas, os credos equivocados, o atavismo que ainda lutamos por conservar, por teimosia e rebeldia. Então Jesus, colocando para nós a doutrina espírita, grave bem, o que difere do espiritualismo
que nós vamos saber. Um espiritualista pode vir a ser um espírita. Um espírita jamais retorna a ser um espiritualista. Então, nós precisamos começar a compreender essas realidades. E por que dessa palestra? Feitiços, macumbas, amuleto, feiticeiro, a visão espírita. Se eu perguntar aqui, que eu não vou fazer, quantos de nós já visitou isso aqui ou já buscou isso aqui, talvez a gente fique encolhido na cadeira. Esse não é o móvel agora. O que diz a doutrina espírita sobre isso aí? E ela diz alguma coisa? É isso que nós vamos saber. Mas para que eu possa chegar até lá, primeiro eu preciso verdadeiramente saber o que é a doutrina espírita e o que ela preconiza para nós. Tá? Então, a gente vai fazer uma viagem aqui. Peço aos senhores que tenham um pouco de paciência, porque isso é um estudo. Eu debrucei em cima da doutrina espírita, quando me pediram algo sobre isso. E tem algumas coisas que a gente precisa saber. Talismã, amuleto, poder oculto, feitiçarias ou macumba, magos e feiticeiros. Existe? É verdade? Tem efeito? Para que utilizamos? Essa é a pergunta que a nossa consciência precisa fazer. Eu já busquei isso aqui para a minha vida, em algum momento? Com qual objetivo? Porque é o que ela pergunta. Isso é um mito ou uma realidade? O que é que vocês acham? Realidade? Não? Mito? Todo mundo concorda que é um mito? Sim ou não? E por que eu não concordo que seja um mito? Qual é o conhecimento que eu tenho disso aí? Conhecereis a verdade vos libertará. Disse Jesus. Então vamos lá. O Espiritismo e a feitiçaria. Por que eu trouxe essa palestra aqui? Mais para frente a gente vai saber. O assunto feitiçaria não foi convenientemente estudado. Existem muitos folclores por aí, né? Muitas situações equivocadas. E ainda há espíritas que não acreditam na possibilidade da existência dos conjuros ou trabalhos feitos, como é conhecida a feitiçaria. Quando afirmamos que essas coisas não fazem, grave bem isso, parte do espiritismo, não queremos dizer que elas não têm valor, que não prestam e que não funcionam. Um estudo cuidadoso do Livro dos Espíritos e de algumas citações feitas por Allan Kardec na Revista Espírita, de maio de 1859, mostra que essas manobras mediúnicas, com a finalidade de prejudicar o próximo, são perfeitamente possíveis. É sempre com esta possibilidade, com esse propósito, que a maioria, e é muito grande a quantidade de pessoas que busca esses trabalhos, existe. Muito mais do que o que vocês possam imaginar. Não é dito por mim, não. Apesar de saber, com efeito, tá? Porque de 10 casos que eu atendo aqui nesta casa, 4, 5 envolve trabalho de feitiçaria, de macumba. Pessoas envolvidas com essas forças, por ignorância ou pelo mero desejo de vingança. Eu posso afirmar, porque eu tenho isso escrito, fora o que os Espíritos estão colocando. Tá? Então, Livro dos Espíritos. Não está nada fora. Mas o que é o Espiritismo? É isso que eu preciso saber. Né? Para poder eu separar o joio do trigo. Porque tem muita gente que busca esses ambientes, depois se eu fui numa casa espírita. Ou tem muita gente que pega o nome Espiritismo e se diz espírita e usa desse expediente para assim confundir e se locumentarem. Cobram pelos seus trabalhos, certo? E tenta ficar escondido sobre o rótulo de Espiritismo. O Espiritismo não se mistura com essas realidades que a gente vai ver aí.
Mas o que é o Espiritismo? Muita gente ainda não entendeu. Embora muitas vezes eu vá à casa espírita. É o conjunto de princípios e leis revelado pelos espíritos superiores, contido nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita. Conjunto de princípios e leis. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal e as consequências dessa relação. Allan Kardec, está lá na obra O que é o Espiritismo, ele deixa bem definido: Consolador prometido do que nos falou Jesus, capítulo 14 do Evangelho de João. Ok? Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional e social. Ele fecha todos os campos da nossa realidade existencial. Transita com toda tranquilidade, porque ele tem resposta para tudo. Vai falar que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, é eterno, imutável, material, único, onipotente, soberanamente bom e justo. E aí vem uma pegadinha. Se Deus é tudo isso aqui, ele jamais poderia validar as maldades que fazemos utilizando a magia. Ok? Isso é do livre-arbítrio humano. O universo é a criação de Deus, abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Além do mundo corporal, habitação dos espíritos, espíritos desencarnados, além do mundo corporal, habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, existe o mundo espiritual, que é a habitação dos espíritos desencarnados. Esse, com certeza, pode preexistir mesmo o mundo físico deixando de existir, porque o mundo físico é uma recriação do mundo espiritual. A prática espírita. E aí eu encontrava alguém que me dizia e tal, e que ela agora tinha ido numa casa e que tinha recebido essências, que tinha recebido banho e que tinha feito isso, feito aquilo, né, que era um outro ramo do espiritismo, não, um espiritismo de outra linha. Não existe espiritismo de linha A, de linha B, de linha C, de outras linhas. Doutrina espírita é uma só. A doutrina codificada por Allan Kardec, orientada, trazida, informada pelos guias da humanidade, pelos espíritos superiores. Não existe outra. Não existe dessa ou daquela linha, só existe ela. Então, há algo atávico nessas orientações e nessas colocações. A prática da doutrina espírita, gratuita, simplicidade, sem nenhum culto exterior, e nós vamos saber. O Espiritismo não tem sacerdotes, altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramento, concessões de indulgências, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismã, amuleto, horóscopo, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer outros objetos, sacrifícios e rituais. Não é prática espírita. 164 anos de informação e orientação, abolindo e mostrando as consequências de tudo isso. Você quer acender um incenso na sua casa? Acenda para ele perfumar seu ambiente, sem nenhum preceito. Se você quer beber, beba porque você é alcoólatra, tá? Mas ele está aqui dizendo. A hierarquia da doutrina espírita é o seu conhecimento e a sua capacidade de aplicabilidade, que está embasada no princípio.
Se eu conheço, se eu domino a doutrina espírita, os espíritos dizem que eu tenho o dever moral de buscar aplicá-lo dentro dos seus preceitos. É por isso que a gente precisa compreender as verdades de Jesus, porque é trazido por ele. Tá? Aqui ninguém recebe salário, ninguém tem cachê, ninguém tem prolabore, aqui a gente pede doações. Isso aqui tudo é mantido das doações que recebemos, o que sai do bolso do nosso grupo de pequenos, de associados. Nem a água que você bebe aqui, às vezes você cobra, a gente já oferece. Não tem ritual. Não tem, você vai fazer isso, vai tomar banho de essência, banho de folha, banho disso, banho daquilo, vai botar despacho aqui. Não existe, porque não é prática espírita. E aí nós vamos chegar lá. Tá? Missão do Espiritismo. Qual é a missão do Espiritismo na Terra em vossos dias? O Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores à sua vinda ao mundo, é uma extraordinária mensagem do céu à terra e faz-se necessário aquilatar-lhes o valor. Então, se você busca uma casa espírita séria, lute, faça a sua transformação, o seu crescimento espiritual ali. Agora, veja se a casa realmente está dentro dos postulados das diretrizes espíritas. Porque o mediunismo anda campeando aí fora e muita gente utilizando e dizendo que está praticando doutrina espírita. Ainda existe multidão de espíritos rebeldes, porém, a consciência terrena, em suas características gerais, está agora apta a receber, depois de tantos anos de luta, o conhecimento espiritual que lhe fará desprezar os últimos resquícios da materialidade inconsciente, aprendendo a discernir os seus erros. O que ela revela? Para mim, então, é isso. Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos, das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do nosso sofrimento. Foi por isso que Jesus transitou entre nós. Então, diante de tudo isso, será que a feitiçaria existe mesmo? Ou a crença na sua existência seria produto da ignorância ou da superstição? Vamos lá. Essas perguntas vêm sendo feitas com frequência por quem participa dos trabalhos práticos do Espiritismo, sem que se possa encontrar respostas convincentes. Bem, no Livro dos Espíritos, então, algumas questões que trata sobre o assunto. Pactos, temos as questões 549 e 550. Poder oculto, talismã e feiticeiros, temos as questões, 551, 552, 553, 553A, 554, 55 e 56. Mas quantos aqui verdadeiramente já estudaram o Livro dos Espíritos, que é a obra primeira da codificação? Porque Kardec perguntou sobre tudo isso. Ele não deixou nada de fora. Bênçãos e maldições, temos a questão 557. Os talismãs, vamos falar dele. Kardec, no entanto, insistiu com a pergunta 554, assim formulada. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia à concentração? O que é que os espíritos superiores responderam? É verdade. Eu uso essa peça aqui como um ponto de magnetização e tal, e aquilo começa a receber uma carga de energia de acordo a forma cabalística que ele foi trabalhado.
Responde os espíritos, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Aí é a resposta. Do que se depreende que o talismã em si nada vale, mas funciona como uma espécie de condensador de energias psíquicas emanada do operador, feiticeiro, que pelo pensamento atrai os seres desencarnados que eles são afins. Tudo é magnetismo. Vê questão 555 do Livro dos Espíritos. Kardec deixou lá, onde ele vai dizer que espiritismo e magnetismo são a mesma coisa, não tem uma diferença. Porque é o fluido no qual os espíritos se manifestam. É o fluido, o magnetismo animal, o magnetismo do planeta. Então são energias que, manipulada de forma positiva ou negativa, vai cumprir a sua função. Por isso que o mesmo passe que eu estou lhe aplicando, se é bem intencionado, se a minha energia é boa e se eu tenho conhecimento, vai lhe fazer bem, como o passe que eu lhe aplico com sentimento de ódio, com energia desarmonizada, viciada de álcool, de tabaco ou de outras coisas mais, ou sobre a influência de um mau espírito, vai lhe fazer mal. Por isso a doutrina espírita proíbe e pede que se evite ao máximo alguém tomar passe de alguém mediunizado, incorporado, tá? Você nunca sabe quem está por detrás. Diferença entre, não ficou de fora, o amuleto e o talismã. A pequena diferença de interpretação entre ambos, pois o talismã é confeccionado com o fito exclusivo de criar uma aura protetora em torno do seu possuidor, para então ressarcir os impactos de fluidos perniciosos. Os amuletos cabe a função de absorver as emanações e evitar a sua disseminação etérea na aura do seu portador. Portanto, o talismã é exclusivamente defensivo e próprio para desviar as cargas fluídicas negativas desferidas contra o seu dono. Por isso que os alquimistas do passado, as pessoas iniciadas lá atrás, usava um correntão com um amuleto, uma cruz de Salomão e tal, como isso aqui, né? Um poder defensivo de certas ondas magnéticas. Os amuletos e os talismãs exercem função de catalisadores de fluidos, bons ou maus. Na função de catalisadores, recebe e acumulam as forças magnéticas positivas projetada contra seu dono e dispersa as forças negativas, dessa forma imunizando o campo áurico do indivíduo. Bem, isso para o indivíduo que conserva a crença na superstição, né, desses campos de energia, de magia e tudo mais. Beleza. E aí nós vamos falar dos pactos que se fazem, né? Ou como se dizem, se fazem aí o pacto com as sombras, com os demônios, com isso, com aquilo e tal, né? Vamos ver. Na questão 549, há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? A gente aprende na doutrina espírita que isso tudo está numa lei de sintonia. Quando Kardec pergunta na questão 459 seguinte se os espíritos interferem, influenciam em nossas vidas, a resposta é taxativa. Sim. E ordinários são esses que nos dirigem. E aí eu ofereço espaço para quem eu quero que me dirija. E nós vamos ver quando eu estou mantendo esse vínculo psíquico, mental, né? Através do pensamento, do comportamento, de minhas atitudes ou dos meus rituais de oferendas, de barganhas com essas entidades, que não são nada mais, nada menos do que espíritos inferiores, negativos, grosseiros, dominadores. Porque espírito superior nenhum se dobra aos nossos caprichos.
espírito superior nenhum desce em encruzilhada, dentro de mato, beira de rio, para comer aquela porcariada que muitos de nós colocamos lá. É isso que a gente precisa entender. Não há pacto com os maus espíritos, há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos e pedem a eles que pratiquem o mal, ficando então obrigados a servir depois a esses espíritos, porque estes também precisam do seu auxílio. Nisto é que consiste o pacto, por exemplo. Queres atormentar o teu vizinho e não sabe como fazê-los? Chama então uns espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal, e para te ajudar querem também que os sirvam com seus maus desígnios. Mas disso não se segue que o teu vizinho não possa se livrar dele por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. A pessoa tem um bom caráter, a pessoa tem fé, a pessoa tem a sua forma de se defender, mas eu não gosto daquele cidadão. Então eu busco uma forma de lhe atingir. Como é que eu busco utilizar esses maus espíritos? Nos rituais, nos pagamentos que eu ofereço para eles. Do mesmo jeito que eu pago alguém aqui que eu não tenho coragem de fazer para agredir, atacar, assassinar, surrar alguém ali na esquina, eu vou me mancomunar com essas entidades. Só que depois eu vou ter que servir a eles também. Isso é a lei. É a lei. Você escraviza ele agora, depois ele escraviza você. Nada que vocês consigam burlando a lei, que esteja fora da programação do merecimento de cada um de nós, não vai para frente. E você devolve. Então, você vai servir a eles. Não tenha dúvida disso. Não importa o tempo. No trecho citado, o Espírito de Verdade demonstra de maneira muito clara que é possível uma criatura evocar maus espíritos, sim, para ajudá-la a causar mal a uma outra pessoa. Não há pacto, há formação de vínculos de simpatia. É a lei da sintonia. Tá? Por que não há pacto? Porque quando você quebra depois, o pacto acabou. A lei de sintonia não. Ele me serviu, eu vou ter que servir a ele depois. Isto é a lei. Tá? A resposta esclarece ainda que este ato pode ser realizado por uma sequência de procedimento conhecido como conjuração. Está lá. Você procura um terreiro, o médium iniciado que se diz pai de santo, né, ou mãe de santo, né, vai lá, conhece os termos cabalístico, ritualístico, utiliza, pede a você o pagamento, o ritual que você vai cumprir, e ali aquela sequência de entidades vinculada àquela onda magnética se apresenta para cumprir aquele papel. Depois você devolve. E vai devolver. Tá? Tá aqui. E vai mais longe dizendo que a pessoa atingida pelo malefício poderá se livrar dele por uma vontade poderosa ou por uma conjuração contrária àquela que foi usada para fazer. Um desconjuro, que nos terreiros de Umbanda se chama desmanche. Tá? Só que terreiro não desmancha trabalho que o outro faz. Se você quiser desmanchar um trabalho de macumba, procura um centro espírita. Porque eles têm um pacto, o que um faz, o outro não desmancha. Ok? Então é preciso que a gente estude. Fazer o mal com o auxílio de um espírito mau. Você não vai fazer o mal nunca com o auxílio de um espírito bom, de um espírito elevado, porque eles só fazem o bem, mas os maus espíritos fazem, como nós, a maioria, somos maldosos, perversos, mesquinhos, ciumentos, egoístas, vingativos, somos nós. E aí nós vamos sintonizar com aqueles magos, diálogo com as sombras, os magos negros. Tem uma capacidade de manipular fluido magnético de forma negativa extraordinária. E faz estrago. Faz estrago. Só que o estrago que você faz na vida de alguém vai ser feito na sua vida depois. Tá? Grave bem isso. Na questão 551, pergunta-se ao Espírito Verdade se alguém poderia fazer mal ao seu próximo com auxílio de um espírito mau que ele fosse devotado.
A resposta do Consolador é taxativa. Veja bem, Deus não permitiria. Bem, aparentemente, parece encerrar a questão. Entretanto, continuando o estudo, vemos que ainda temos muito que aprender, porque ele vai dizer aqui, só se proíbe o que é possível acontecer. Primeiro, só vai ser proibido porque é possível. Se não fosse, não havia proibição. Então é factível de você usar um mau espírito para atingir a outra pessoa. E vai mais. Recordando as bases nas quais se assenta o argumento a favor da doutrina, lembramos da conhecida citação de Moisés, em que ele proibia o contato com os mortos. O legislador hebreu somente proibiria algo que fosse possível acontecer, depondo assim a favor da comunicabilidade dos espíritos. Moisés começou a proibir isso lá atrás porque estava se usando os maus espíritos para fazer mal a outrem, fomentar guerras e barganhas, que por tudo que acontecia se consultava através dos oráculos antigos os espíritos inferiores. Então Moisés, conhecedor, vai lá e proíbe para poder conter essa realidade. As palavras do Consolador em relação à possibilidade de alguém valer-se de um espírito inferior para fazer mal ao seu próximo é uma situação semelhante. Deus só não permitiria uma coisa que fosse possível acontecer, o que por si mesmo testifica a possibilidade da ocorrência do fenômeno obsessivo. Por isso nós sofremos severas obsessões. Não é porque Deus quer, é porque ela existe. E porque há um motivo para que isso aconteça. Vamos ver? Quando o Espírito de verdade responde que Deus não permitiria, parece se contradizer, pois há duas questões atrás, na 549, ele disse que o conjuro é possível, e até demonstra como em que uma vítima pode se livrar dele. Aqui na 551, diz que Deus não permitiria. Ora, se Deus não permitiria, não haveria necessidade nem razão para o Espírito de verdade explicar lá atrás a forma de libertação do conjuro. Certamente tem alguma coisa a mais. Vamos procurar? Examinando os textos da pergunta seguinte, vamos encontrar a resposta nessa das nossas dúvidas. A verdade explica, o Espírito de verdade. Deus não houve uma maldição injusta. Isso quer dizer que permite uma maldição justa. Ou seja, quando o indivíduo de alguma forma ou por alguma razão mereça sofrer aquele mal. Lá atrás eu fiz mal a alguém e tal, hoje eu estou de boa, já digo que sou evoluído, entro para uma igreja, para um centro espírita, para uma religião, mas o que eu fiz está gravado no astral. E de repente vai chegar até mim. E aí eu finjo que não me lembro. A lei de ação e reação assim me permite. Ah, mas porque o feitiço que fez pegou em mim, mas hoje, sim, você bebe, você fuma, você fala mal da vida dos outros, você é uma pessoa avarenta, você é agressiva, você bateu, você feriu, você abortou. Então, existem brechas no seu campo áurico que aquele concentrado de energia lhe encontra para que ali, através da dor e daquela injunção, você venha fazer a sua reparação. E aquele que lhe endereçou aquele pacote virou um devedor no astral. Você quita-se de sua dívida e ele gerou uma que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que se quitar. Nesta encarnação, ainda. Estudemos cuidadosamente a situação. E elucida ainda. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mau, e sua proteção não cobre aquele que não mereça. Isto tudo, na verdade, é uma questão de sintonias. Pessoas boas não sintonizam seus pensamentos e sentimentos com energias densas e negativas. Dessa forma, se protegem. Entende-se, pois, que o Espírito de verdade não entrou em contradição, como se poderia pensar a princípio.
do Livro dos Espíritos é que precisa ser estudado com mais atenção e profundidade. Está tudo aqui. Não tem nada fora, porque a doutrina veio justamente para tocar em todos os pontos da nossa existência. O papel da doutrina espírita entre nós é reeducar o homem, resgatar o homem dele mesmo para devolvê-lo num novo patamar de consciência que a gente está demorando a despertar. Magos e feiticeiros, desconhecimento sobre o feitiço. Você procura um macumbeiro de fundo de quintal, ou terreiro, seja lá qual for, porque só lá você vai fazer isso. No centro espírita você não vai fazer feitiço para ninguém. E olha que já bateu muita gente aqui procurando saber se não podia saber dos espíritos, fazer um trabalho porque alguém lá... Não. Nós não fazemos trabalho aqui para prejudicar ninguém, pelo contrário. Nós só trabalhamos para a libertação e a conscientização de sua realidade. Libertando-os da obsessão, porque quando liberta você dentro do seu merecimento, do período correto, você está ajudando o desencarnado que porventura está lhe perseguindo. Então você tem, quando Kardec deixa a obsessão nos seus 3 graus de simples, fascinação e subjugação, que depois vai se desdobrar em 16 gradações desse processo obsessivo. Então você tem uma gradação de motivos pelo qual a obsessão se instala em você. Acabou. Então eu busco a doutrina espírita, sim, para me libertar, para me reeducar, e também nesse processo eu ajudo aquele ser equivocado que está cobrando a sua vingança. Só que a maioria das vezes que chegamos na casa espírita, nós não somos a vítima que esperamos ser. Quando a gente vai estudar o caso, na maioria das vezes eu sou o algoz do processo. Aonde está o devedor, aí está o seu credor. Palavras dos espíritos superiores. Então eu fucei por tudo lá fora, a coisa que agora apertou, e eu não sei onde me libertar, eu vou parar no centro espírita. E às vezes não quero me deparar com a minha realidade, com as minhas verdades. Eu sou o próprio agente. Desconhecimento. Em geral, as mentes comuns, pela sua ignorância ou pelo habitual descontrole mental e emotivo, são as responsáveis pelo enfeitiçamento verbal, mental e físico que ainda se manifesta na face da Terra atualmente. Feitiço, sortilégio, bruxaria, enfeitiçamento significa operação de magia negra, destinada sempre a prejudicar alguém. Ninguém bota o pé num terreiro para beneficiar ninguém. É um trabalho de materialidade, ou eu vou lá por interesses materiais, políticos, afetivos, sexuais. Então, mãe não sei quem, pai não sei quem, porque todo mundo é mãe, todo mundo é pai, não sei de quê. Trago seu amor em não sei quantos dias. Faço amarração para seu amor não deixar você. Devolve emprego. E aí eu vou para lá. Não sabendo que eu estou me vinculando com mentes sombrias que vai lutar para não largar o osso. São difíceis de largar o osso. Eu posso falar isso nesses anos todos de tratamento, de estudo, pesquisa e busca que a gente vem trabalhando. É preciso que a gente atente para isso. E somente sombrias, que quer benefícios imediatos em prol de determinadas situações, burlando a lei. Porque eu não aceito que alguém se separou de mim. Porque, não tem porquê. Vá para o Evangelho, que suas respostas estão aqui. Por que eu não vou para o Evangelho? Porque no capítulo 12 aqui do Evangelho, ele vai dizer que outrora sacrificava-se até vítimas humanas para aplacar a ira dos deuses infernais. Mais para frente, passou a se fazer sacrifício de oferenda para aplacar os demônios, que são a mesma coisa. E quem são esses seres? Nada mais, nada menos do que as almas dos homens perversos e ignorantes que não se despojaram ainda dos seus instintos primários.
Qual é o espírito bom que precisa de sangue de ninguém? A doutrina condena sacrifício, ela é em prol da vida. Em pleno século XXI, eles estão dizendo que estão se reeditando a magia como se estivéssemos no século XIX. Por coisas pequenas e mesquinhas. E estamos nos distanciando da nossa evolução espiritual. E ainda adentramos a casa espírita com esse resquício. E muita gente está aqui servindo a Deus e a Mamon. Ah, o espiritismo, a casa lá não resolveu o que eu queria logo não. Vai para o terreiro de Macumba. Se suja lá e volta para cá. Quando chega aqui eu sei. E às vezes eu digo uma larga. É preciso dizer. Porque os bons espíritos não macumunam com essas nossas atitudes. A doutrina espírita veio para levantar o véu, colocar luz. Ela não valida isso aí. Então, quem procura esses expedientes, quem faça, quem busca, não pode jamais se dizer espírita. E casa nenhuma que faça isso, pode se dizer que é espírita. Porque não é. O desconhecimento, a descrença, o feitiço não vos livra dos seus resultados ignóbeis e funestos, ainda praticados por quase toda a humanidade. Aqui o cidadão comodista e invejoso, convoca o feitiço para expulsar certa família do apartamento que lhe foi prometido. Ali, a noiva ou o noivo que rompeu o compromisso, o marido ou a mulher, matrimonial, há de sofrer no leito o embruxamento requerido pela outra parte, frustrada. Acolá o feitiço é feito até para se vingar do chefe, do marido ou da mulher que traiu para prender uma pessoa sexual afetivamente, ou o vizinho que não prende o cachorro porque late muito. Está fundamentado em obras. Vou lá burlar a lei porque eu preciso arrumar um homem, porque eu não posso viver sem arrumar uma mulher, ou porque alguém me traiu, eu vou cobrar uma vingança, eu vou fazer, eu vou acontecer. Tivemos casos aqui severos, e eu posso falar, não vou citar não, porque eu tratei. O cidadão não perdeu a perna aqui por causa de um processo envolvendo trabalho, porque chegou a tempo aqui e lutou. E os médicos não conseguiam expedir um relatório afirmando o que era aquilo. Não teve medicação. Percorreu os melhores hospitais de Salvador. Foi tratado aqui. Eu tratei uma criatura aqui na cidade vizinha que depois do término de um relacionamento definhou igual um quiabo. Duas, aliás. E o processo foi feito no terreiro da cidade. Uma foi feita pelo filho do dono do terreiro, que tinha uma relação com a criatura. E a outra chegou depois do término da relação. E o problema estava num simples objeto que ela recebeu para botar no pescoço. Não morreu, porque chegou a tempo e eu descobri o processo. A misericórdia de Deus. Então não estou falando aqui porque eu ouvi dizer. Estou falando porque eu tenho lidado com isso. Então isso aqui nós ainda estamos reeditando em larga frequência. E o pior, como ainda nos mantemos num estado primário de pensamentos e atitudes, esses potentados e concentrados de energia, como coloca Hermínio Corrêa de Miranda, nos encontra com uma facilidade que você não imagina. Eu tenho uma advogada que durante um mês ela bateu o carro 5 vezes. Teve para morrer 2, porque a batida foi severa. E ela não sabia por quê. Surtou dentro do próprio escritório, acabou com o escritório novinho, recém-montado. E não sabia por quê. Nada. Depois foi para cima da cama, tremia igual vara verde e papava. E eu fui atender. Está viva. Ela ainda trabalha no 8º andar do centro empresarial em Guatemi. Mas levou 9 meses que não morreu porque alguém ligou e disse: meu amigo, você entende dessas coisas, o que é que a gente pode fazer? Ser espírita, tem. Eu fui. E ela veio aqui. Veio
5 vezes aqui e umas 4 vezes em São Sebastião. Por um processo de feitiçaria feito por uma colega de trabalho, uma rival de trabalho. Então eu estou dando testemunho. Nos trabalhos de conjuros e feiticeiros, praticam a imprecação, pedir ou rogar com insistência a fim de obrigar uma entidade espiritual manifestar-se para cumprir um serviço ou assumir certa responsabilidade no mundo espiritual. Mas o conjuro também implica uma espécie de obrigação ou compromisso entre o evocador e o evocado. Nisto apenas é que consiste o pacto, obrigação ou compromisso, pois satisfeito o pedido ou feito o serviço, o primeiro fica vinculado ao sócio para retribuí-lo em vida ou mesmo depois de desencarnado. Então, quando você se macomuna com isso, quando você paga, quando você arriou o trabalho ali, você já fez um vínculo. E aquilo vai ficar na sua cola. Quando você deixa, quando você quer fugir do processo, ele se apresenta. Agora está cuspindo no prato com o meu, não vai ficar assim não. Ela me pertence, ela foi lá, viu? Ela me usou e agora eu quero a minha cota. E vai correr atrás. E aí você não tem paz. Não se sabe o período, porque eles também têm livre-arbítrio. Seu espírito como nós. O que é a magia? Alguém sabe o que é a magia? Mas muita gente vai buscar ela lá. A magia passou a conviver com o homem primitivo a partir do momento que ele percebeu que havia na natureza um tipo de força que estava além do seu poder de manipulação. Surgiu assim o mediunismo, que é a mediunidade absoluta, sem controle, a serviço de Deus e a Mamon. É estudar e conhecer as forças ocultas da natureza, conhecer dos rituais, exercícios, meditação, afinidades espirituais, aprender controle de mente e com ela poder influenciar pessoas, objetos, animais, plantas, cristais, controlar símbolos, junções magnéticas e astrológicas, manipular Eva, conhecer alquimia, ocultismo e cabala. São os ritos voltados para isso aí. Há uma verdadeira e uma falsa ciência. Uma magia divina e uma magia infernal, mentirosa e tenebrosa. Temos de revelar uma e desvendar a outra. Temos de distinguir o mago do feiticeiro, o verdadeiro do falso. O mago é o verdadeiro conhecedor, é o engenheiro da magia, deve trabalhar para o bem sempre. E aí nós tivemos vários magos do bem, Jesus pode se dizer que foi um deles. E assim outras mentes poderosas que se voltaram para o bem. O feiticeiro é o imitador, é o simples obreiro do mal, mas ambos têm algo em comum, são médios de algum potencial magnético. Por isso, consegue sintonizar com essas forças. Eles lá sabem quando aqui eu estou desmanchando um trabalho deles, às vezes, e aqui eu sei quando eles estão fazendo lá, usando a mediunidade. Só que aqui eu trabalho para o bem e lá ele trabalha para o mal. Para manter você escravizado, manietado, o que for. Perda financeira, doença, enfermidade, por aí vai, separações, por aí vai. Ação da magia? Vamos lá. O mundo moderno assiste a algo perplexo. Há um fantástico ressurgimento da magia negra e da feitiçaria por toda parte. E não é nos países primitivos, subdesenvolvidos, e sim nos mais desenvolvidos, de mais avançada tecnologia e mais sofisticada cultura. Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália e muito no Brasil. O Brasil está batendo recorde nesse processo aí. Nunca se viu. Parece que o umbral abriu-se realmente de vez, que a maioria só está trabalhando para isso aí. Então é o que os espíritos estão falando.
tentam atribuir a essa magia origem e caráter religioso. Veja bem, tentam atribuir a essa magia origem e caráter religioso. Mas a forma de seus cultos, a base de sacrifícios de animais, oferendas de sangue, estranhas substâncias, ditos para agradar os deuses, em troca de favores ou para destruir alguém, revela o seu estado maléfico. Entre os ritos destinados a destruir o pseudo-inimigo, está o mais antigo e perverso, dramático, mais atual e conhecido, que é o voodoo, que consiste em modelar uma pequena estátua representando a vítima, geralmente de cera ou de pano cheio de retalhos ou algodão, e com ritual apropriado espetá-los com agulhas, alfinetes, punhais, trazendo para as vítimas verdadeiro suplício de dores e imobilidade. E nós tratamos aqui alguns casos desses. E aí, como é que a gente fica? Mas muita gente gosta disso, porque acha que vai resolver o seu problema. O que você está promovendo aqui, rapidamente vai voltar para você. Rapidamente. Não se engane. E aí talvez não tenha quem desmanche o seu processo. Porque quando você vai bater em outro terreiro, eles percebem que é um trabalho feito, vão enrolar você e não vão desmanchar o que foi feito para você. A magia negra é a magia deformada. A magia negra nada mais é do que os ensinamentos da magia branca utilizados de forma egoísta e perversa com o propósito de prejudicar a outra. É a energia cósmica mal direcionada com objetivo mesquinho e perverso que vai de encontro à lei universal. Então nós temos aqui a magia negra. E agora você tem a magia cinzenta. Serve ao bem e ao mal, a Deus e a Mamon, de acordo com os interesses de quem opera. Vai da intenção do manipulador, do mago ou do feiticeiro. Um verdadeiro comércio e conúbio entre encarnados e desencarnados afins, gerando karmas a ser resgatado posteriormente ou já na vida presente. Muitos desses espíritos, para quem não sabe, ou já começam a lhe atormentar aqui. E quando chega no mundo espiritual, vai serviciar você. Nós temos um caso aqui, aonde o indivíduo foi serviciado por 18 anos, outro por 16 anos, na mão de seus obsessores. Depois você vai reencarnar, e no momento certo você vai trazer eles como filhos. Filhos desalmados, que não têm o menor afeto, o menor amor por você, que vai lhe agredir, lhe violentar e às vezes termina lhe matando. Sem nenhum constrangimento. É isso aí. Infelizmente é verdade. Mas muita gente aqui já botou o pezinho lá. Isso fica gravado no astral. Vai chegar o momento que quem mexeu lá vai ter que se quitar. Não saireis daqui até que pague o último centavo. Tudo que você faz que fere a lei, você tem que quitar. E nesse caso, fere bastante. Tá? Mas tem a magia branca, isso tem? E que magia branca é essa aqui? Vamos lá. É a magia filantrópica, voltado para fins. Quem é que é água aí? Não é você não? Tá bom, obrigado. Voltado para fins altruístas, que visa, a partir da intervenção dos seres divinos, promover o bem-estar individual e da coletividade. Jesus é o autor da magia branca. Para fazer frente a tudo isso aqui,
ele desce entre nós e vem trazer a magia branca, que é a magia do amor, a magia do perdão, a magia da solidariedade, da fraternidade, das ações positivas e meritórias em favor da coletividade. Capítulo 12 do Evangelho. Amai os vossos inimigos. Então a doutrina espírita, ela vem desconstruir tudo isso. Vamos ver. Os objetos podem ser impregnar-se de energia. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 26, André Luiz vai provar isso. Trata da psicometria, que designa-se como faculdade de ler as impressões energéticas dos objetos, demonstrando dessa forma que os objetos podem ficar impregnados de energias. Os objetos materiais utilizados para firmar a feitiçaria são apenas os núcleos de energias, condensada ou congelada, conforme considerou Einstein sobre a verdadeira natureza da matéria. Eles dinamizam a energia ou eletronismo, contido na intimidade dos mesmos, produzindo combinações fluídicas que depois se projetam funestamente através dos endereços vibratórios. Vamos ver quem é o endereço vibratório, viu? Como o feiticeiro prepara os objetos do enfeitiçamento? Estes funcionam como acumuladores, condensadores, de forças obedientes à vontade experimentada dos feiticeiros, que transformaram os objetos em fonte catalisadora de fluidos benfeitores ou maléficos. Mas o êxito da bruxaria também depende da cooperação eficiente dos espíritos encarnados e comparsas do feiticeiro, os quais se encarregam de desmaterializar os objetos em questão, transportando as matrizes ou duplo etérico para serem materializados nos travesseiros, colchões ou locais onde as vítimas permaneçam frequentemente. Basta plantar um objetozinho ali e já foi a irradiação, né, no ambiente. O que devemos entender por endereço vibratório? O endereço vibratório é o objeto ou coisa pertencente à vítima, que o feiticeiro ajusta o seu trabalho catalisador de bruxaria. Essa moça foi um pingente, né, muito bonito, de ouro e prata, com uma foto que ela muito gostava, que foi tirada, e aí o cara comprou esse pingente e deu como lembrança, né? E ela colocou no pescoço. Beleza, foi o endereço vibratório. Pode ser um secador de cabelo. Tem a outra que foi o secador de cabelo, recebeu um presente, o secador de cabelo. A vida dela foi para o espaço. Toda vez que ela usava aquele secador de cabelo, ela adoecia e não sabia por quê. E assim sucessivamente. É calcinha, é blusa, alguma peça de roupa que você usou, como foi o caso de São Sebastião, que está ainda impregnado de sua energia. Um relógio, qualquer coisa que teve contato com o seu campo magnético. Aqui, ó, percebe o que é que nós temos aqui? Um secador de cabelo. Esse é o endereço. Serve de orientação para a carga maléfica, tal qual os policiais fazem o cão de caça cheirar um lenço ou algo fugitivo no qual estão no encalço. Chegou na peça, já foi. É isso que ele diz. Mas eu uso mesmo. Por quê? Não tem porquê. Você traçou a sua caminhada de dor e sofrimento. Porque você vai ter que ralar para se quitar disso aí, porque isso é um mal deliberado. Eu ainda não vi um feiticeiro acabar bem, um macumbeiro acabar bem, não vi. Todos eles acabam na miséria, na enfermidade, na dor. E aqui eu já recebi, não foi um nem dois. Mas nós praticamos isso e achamos isso normal e corriqueiro. Eu acho que eu estou só fazendo mal àquele outro. Não estou. Muita gente já morreu envenenado porque a magia, a macumba, foi usada largamente aqui no século XIX, inclusive, né, entre os escravos, entre os negros, o voodoo, para se vingar do feitor, do patrão egoísta. Quantos abortos muita gente já teve, tivemos um caso aí agora, né, por causa de um processo de trabalho feito. Atendi não tem muito tempo uma jovem
toda amarrada, estrupiada, por causa de um trabalho feito na porta do centro, que as igrejas não queriam nem mais saber. Ela era protestante, ela não é, não sei se é ainda, por causa de um trabalho de magia. Então eles vão, na sua tarefa de enfeitiçar o objeto para atingir o clímax proveitoso, o feiticeiro precisa seguir um ritual gradativo e progressivo no seu trabalho, obedecendo as fases e as leis já consagradas e conhecidas naquele processo. E essa ação dos objetos enfeitiçados no campo psíquico. No campo magnético, a superfície dos corpos físicos é rico de radiações, ou seja, partículas magnéticas que se desagregam continuadamente de todas as expressões materiais. Bem, e aí ele vai dizendo: esses objetos usados e trabalhados pelos feiticeiros desempenham a função de catalisadores de energias inferiores e servem de condensadores para baixar as vibrações fluídicas do ambiente em que são colocados. Então pode ser um anel seu, baixa o seu campo vibratório, ó, independente dos bons espíritos quererem lhe ajudar. E olha os cuyumbas como trabalham para magnetizar. Aqui, ó, é o desdobramento da matriz. E eles vão transportar para o ambiente. Quando você coloca o processo no dedo, você vai sofrer todo o processo de enfeitiçamento, porque esse aqui foi trabalhado. E funciona. E aí você adoece. Você vai para cima da cama, visita todos os médicos, toma todos os remédios e não fica. Não fecha os olhos para dizer que não viu. Então, essa ação, que é o esforço principal do feiticeiro, é isolar a vítima desse auxílio psíquico, deixando desamparada na esfera da inspiração superior, entregue apenas à sugestão malévola que lhe desorienta as atividades financeiras, provocam perturbações emotivas, condições pessimistas, conflitos domésticos. E tanto quanto mais a vítima se rebela, se aflige, em vez de optar pela oração e vigilância, as suas próprias imprudências e rebeldias emotivas, pensamentos adversos, ela também oferece maior campo de ação favorável para os espíritos desagregados e felicitarem a sua vida. Então veja como a gente contribui. Bem, aqui nós vamos chegando para o final, que ele vai dizer que todos esses indivíduos que estão utilizando desse expediente trouxe um quê de mediunidade, o que faculta este intercâmbio com essas forças sombrias do baixo clero espiritual, mas que são de uma inteligência extraordinária. São verdadeiros magos, alquimistas, feiticeiros, engenheiros, químicos do mal. Aquele que fabrica a bomba atômica, que fabrica o remédio abortivo, que fomenta as guerras, as dominações, são essas mentes tenebrosas que pegam esses espíritos inferiores, magnetizam, ameaçam. Como é que você vai pegar um espírito bom, indo para dentro de um cemitério, ameaçar um espírito morto para cumprir aquele seu desejo de vingança e achar que ali tem um espírito bom? Eu quero que vocês me provem, porque a doutrina espírita está apontando tudo isso aí. Eu quero ver qual é o espírito de alta hierarquia que vai descer nas encruzilhadas da vida para comer, beber plasma sanguíneo de animal, beber cachaça, fumar charuto, comer aquela porcariada azeda, sangue de bode, de garrote, de galinha, de urubu, para atender um pedido seu. Mas você vai fazer isso para atingir outra pessoa. E acha que está com a bola toda. Que ignorância ainda, irmãos. E depois não queremos sofrer as dores das nossas ações. Por isso que muita gente não gosta de centro espírita. Porque o centro espírita, na série, ele vai saber de tudo isso aqui. Então ele lhe coloca, né, a respeito dos dons espirituais. Ele coloca aqui: não quero, irmãos, sejais ignorantes, sabeis que outrora, quando era gentil, deixava-os conduzir-vos
aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma. Anátema, Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então Ele sabe de tudo que você está fazendo. A mediunidade, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro mesmo Espírito a fé, a outro mesmo Espírito os dons de curar, a outra operações de milagre, a outra profecia, a outro discernimento de Espírito, e uma variedade de línguas e outra capacidade de interpretar. Apreciam-se os Espíritos pela linguagem de que usa e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que nos dão. Admitindo que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal. Aí está a resposta. Mediunidade por Jesus. Divina mediunidade. Em nos reportando a qualquer estudo da mediunidade, não podemos olvidar que em Jesus ela assume todas as características da exaltação divina. Agiria como médio nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médio curador? Não, porquanto o médio é intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. E o Cristo não precisava de assistência, pois que ele era quem assistia os outros. Agia por si mesmo em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos os encarnados na medida de suas forças. Que o Espírito, ao demais, ousaria usufruir seus próprios pensamentos e encarregá-los de os transmitir. Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir, segundo a definição dada por um Espírito. Ele era, claro, nesse processo obsessivo, os Exu com suas exigências de sangue, cachaça e outras oferendas. O que me trouxe para cá? Por acaso alguém ousa desafiar o Exu 7 cadeado? Eu tranco tudo. Se alguém cai na minha mira, já era. Fui chamado para fazer um trabalho para aquele homem que está trancado no quarto. O infeliz só vai ver a luz do sol quando ele quiser. E é dessa forma. Tá? Para isso fui pago com um bichinho de penas e bebi o seu sangue. Na hora que eu sangrava, eu estava lá bebendo. Não deixei escapar nenhuma luz. Você já viu um Exu bebendo sangue? Bota uma penosa aí na mesa que eu te mostro. Aí quando eu ofereço água magnetizada, eles querem me dar um coice, uma patada, querem fazer as gracinhas dele, né? Mas isso está aqui. E por que está aí? Porque isso está numa obra muito portentosa. Obsessão e encontro marcado com a dor. Aonde você vai estudar as obsessões complexas, no qual a obsessão por magia está inserida. Durante uma reunião de desobsessão, devemos estar preparados para qualquer tipo de atendimento, por mais inesperado que ele seja. Neste campo, a obsessão e dinamismo é uma característica de diversidade, uma rotina a qual ocorre no hospital de emergência, e é. O médium, estou em uma casa bastante vigiada e noto que há uma espécie de buraco na parede pelo qual passam os espíritos deformados. Baseado no estudo que já fiz sobre este tema, suponho que eles são atraídos pela energia negativa que emana do jovem. Aqui observa. Seu perispírito está encharcado de uma substância cosmética que atrai os vampiros, como o açúcar atrai as formigas. Ok. Então aqui ele vai fechar, mas isso não é tudo. A magia negra também tem sua parte nesse cenário. Pois vejo que um bode preto foi sacrificado, sendo seu sangue oferecido a uma entidade que está a serviço de um encarnado. Nesse instante o vejo, ele se movimenta à frente de uma espécie de altar. Está apreensivo, certamente, prevendo alguma interferência em seu trabalho. Seu rosto demonstra desconfiança e um pouco de medo. De repente, um espírito com a aparência de um africano, numa estratégia violenta, toma seu corpo e o derruba. Ele cai junto com o altar. Terei que recebê-lo para que você converse com ele. Isso aqui é um processo de desmanche de um trabalho de magia dentro de um centro espírita. Na íntegra,
para que ninguém tenha dúvida, porque está aí como está na obra. E é isso que acontece. E aqui nós estamos chegando no final. Diz o autor espiritual que a certo ponto da história evolutiva iniciou-se um correio entre o plano físico e o plano extrafísico. Mas porque a ignorância embotasse ainda a mente humana, os médios primitivos nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca, ou magia elementar, em que os desencarnados igualmente inferiores eram aproveitados por via hipnótica na execução de atividades materiais, mas sem qualquer alicerce na sublimação pessoal. E prossegue. Apareceu então a Goécia, ou a magia negra, a qual as inteligências superiores opuseram à religião por magia divina, encetando-se a formação da mitologia em todos os setores da vida tribal. A luta entre os espíritos retardados na sombra e os aspirantes da luz encontrou seguro apoio nas almas encarnadas que lhe eram irmãs. Desde essas recuadas, empenham-se o bem e o mal em tremendo conflito, que ainda está muito longe de terminar, com base na mediunidade consciente ou inconsciente, técnica ou empírica. André Luiz. Pois é ele quem fecha tudo isso, né? E fechando, ele diz aqui, ó, em Jesus e seus primitivos continuadores, porém, encontramos lá, pura e espontânea, como deve ser, distante de particularismos inferiores, tanto quanto isenta de simonismo. Neles mostram-se os valores mediúnicos a serviço da religião cósmica do amor e da sabedoria, na qual os regulamentos divinos em todos os mundos instituem a responsabilidade moral segundo o grau de conhecimento, situando-se desse modo a justiça perfeita no íntimo de cada um, para que se outorgue isso ou aquilo a cada espírito de conformidade com as suas próprias obras. Pois mediunidade é coisa santa e santamente deve ser exercida. E mediunidade não é manifestar espírito, certo? Mediunidade não é fazer estardalhaço, mediunidade é conhecimento. Allan Kardec deixa isso claro. O mediunismo existe de todos os tempos, mas a mediunidade no sentido lato, científico, né, da acepção da palavra com conhecimento de causa, posição, aceitação, definição e utilização, a mediunidade é embasada nos postulados espíritas, porque é a doutrina espírita que o resgata do lodo e da superstição. Allan Kardec. Então, diante de tudo isso, eu acredito que nós precisamos nos espiritualizar, beber na fonte do Evangelho, do esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, nos penitenciar diante de tudo de equivocado que já praticamos e fortalecer o espírito, todo aquele que já teve envolvimento com situações como esta, porque mais cedo ou mais tarde a dor vai bater a porta, no momento certo, que você esteja em condições de expurgar os seus processos. E agradeça a Deus e a misericórdia divina se você encontrar uma porta espírita disposta a lhe acolher, porque o expurgo vai ser doloroso, mas necessário para a sua própria evolução. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, né? E aí está aqui o que a gente busca, né? Os sortilégiozinhos que acaba surtindo o efeito. E aí você busca esses desvios, esses atalhos, achando, né, como o voodoo, como está aqui, ó, direitinho, nós resgatamos aqui. Isso funciona uma barbaridade. Por que funciona? Porque somos devedores nos códigos divinos. Só que quem pratica vai sofrer a mesma coisa. Então está tudo aqui para quem quiser estudar. Essa palestra foi desenvolvida, já percorreu aí, foi para uma determinada cidade, mas já percorreu 4. E eu achei no direito de apresentar ela aqui, diante das situações que nós temos vivenciado, de presenças constantes, de ações de magia que bate à porta da casa espírita. Tanto
daquele que está sofrendo, e muitos que vêm buscar ajuda, e quando você vê por detrás, tem os seus perseguidores, porque eu botei o pé lá, para fuçar alguma coisa. Então, que a misericórdia divina tenha piedade de todos nós, neste mundo de provas e expiações. A doutrina espírita, ela veio para isto, descortinar, levantar o véu e reeducar as mentes ainda deseducadas, rebeldes, presas no seu atavismo, no seu primitivismo, distante da mensagem de Jesus. Esse povo me honra com os lábios, mas tem distante de mim o coração, porque quem tem coração não age dessa maneira. Que o Senhor nos abençoe e nos dê muita paz e muita reflexão.